Bom dia, Cláudia, bom dia, Cantarina. Obrigado pela oportunidade para discutir o Trex, falar um pouco do que a gente pode esperar do projeto em 2024. Eu vou tentar fazer uma apresentação sucinta, dando um panorama geral do que a gente já fez, quais são os testes que nós estamos conduzindo e falar um pouco sobre 2024, né? Então, a primeira questão que, para quem não é familiarizado com o tema, que vem à mente é com o PIX para que o DREX, né? A gente tem no Banco Central uma separação bem clara na cabeça das possibilidades do PIX e do DREX, o PIX focado em serviço de pagamento e o DREX focado em serviço financeiro. O DREX ele se encaixa perfeitamente com as ideias de Open Finance que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, e essas ideias elas aproveitam o relacionamento digital que foi criado com o Pix. A gente tinha um problema de boa parte da população que fazia pagamentos, apesar de ter contas bancárias, contas de pagamento, eles tinham o hábito de sacar os recursos para fazer pagamento, então não tinha um canal digital de comunicação com o provedor de serviço. Isso dificultava tanto para os incumbentes oferecer novos serviços de uma maneira mais ágil e conhecer os próprios clientes, quanto dificultava para que os pequenos participantes do mercado, os fintechs, tivessem um canal efetivo de comunicação com as pessoas. A partir do momento que o Pix se tornou uma ferramenta ampla e utilizada por todos na economia brasileira, tanto por pessoas, pequenos empreendimentos, grandes empreendimentos, você abre uma janela que traz uma oportunidade bem diferente do que se tinha antes. Então, o, hoje as pessoas estão sempre acessando o seu aplicativo do Pix, ou para fazer uma transferência, ou para verificar se receberam um pagamento. E esse canal ele permite que outros serviços sejam oferecidos. A gente vê já serviços de crédito, opções de investimento sendo ofertadas nas plataformas das IPs e dos bancos, dentro da área do Pix, praticamente. Então, você abriu um canal de comunicação para facilitar a prestação de serviços financeiros. A gente teve uma inclusão digital enorme com o Pix, apesar das pessoas já terem conta, elas não usavam os meios digitais de transferência. Então, nos 2 primeiros anos de Pix, 75 milhões de pessoas fizeram o primeiro uso de transferências digitais na vida, e esse canal abre a possibilidade para que fintechs e outros participantes do mercado ofereçam serviços através do Open Finance, e agora com a plataforma que nós estamos desenvolvendo em conjunto com o mercado, através do Drex, que traz programabilidade e eficiência para esses contratos. A gente vê o Drex como um potencial de democratização do acesso a serviços financeiros por, pela maior parte da população brasileira. Então, para dar um pouco um detalhamento de como a gente pretende construir essas soluções, a gente tem inspiração no ambiente de finanças descentralizadas. Esse diagrama é uma adaptação de um paper do professor Fabian Shah sobre o ambiente de finanças centralizado, como usar as tecnologias de DeFi para construir um sistema financeiro. Então, nós temos a proposta de você ter interoperabilidade com os nossos sistemas legados, os sistemas de atacado e o sistema de pagamento instantâneo, e também de promover interoperabilidade na camada de liquidação com pagamentos transfronteiriços ou pagamentos do offline. Uma característica muito importante da arquitetura que a gente está propondo é a existência de duas camadas de liquidação, né? Uma camada feita com moeda do Banco Central, o real digital ou o Drex de atacado, e uma camada feita com o real tokenizado, que seria uma versão tokenizada dos depósitos ou dos saldos de contas de pagamento, que seria o Drex de varejo, seria efetivamente o que as pessoas
utilizariam no dia a dia para fazer a transação. Com isso, a gente simplifica a parte regulatória, porque a gente reproduz as relações que existem, então a gente já pode fazer uso da maior parte do arcabouço regulatório legal que a gente tem, então isso avança bastante o processo e facilita também na manutenção da parceria que o Banco Central tem com os seus regulados de provimento para a economia, provimento de liquidez para a economia e facilita também a questão da inovação, porque quando você concentra tudo sobre a moeda do Banco Central, você acaba tendo muita responsabilidade de inovação no Banco Central. Quando as moedas de liquidação passam a ser emitidas também pelos participantes regulados, a inovação sai, o Banco Central sai do foco da inovação e o foco da inovação passa para o regulado. Então, a ideia do Real Digital, do Drex, é oferecer uma plataforma onde produtos possam ser tratados. Tem vários problemas que a gente tem que discutir, a gente já está discutindo há algum tempo, a gente está sempre aberto ao debate com a sociedade. A gente tem questões de como garantir a liquidez entre os sistemas legados e o sistema atual, como registrar ativos nesse ambiente novo, e isso é um ponto que a gente fez uma discussão interna entre Banco Central e CVM ao longo de 2024, não, de 2023, e essa discussão deve ser aberta através de um relatório que a gente vai publicar no início de 2024, ela deve ser aprofundada com os participantes do mercado, então esse é um ponto muito importante, como tokenizar ativos para que sejam utilizados nesse ambiente, como interoperar com outros ambientes também é um ponto a ser tratado em 2024. E a questão da integridade do ambiente de ativos virtuais, a gente está escrevendo a regulação, o Banco Central tem a competência de regular os prestadores de serviços de ativos virtuais, e a garantia da integridade nesse ambiente está relacionado com essa regulação, que a gente deve sair agora em novembro com uma consulta pública e está planejado para ter até o final do primeiro semestre do próximo ano a regulação em efetividade, né? E dentro desse ambiente a gente pode construir vários tipos diferentes de serviços ofertados por diferentes fintechs, por diferentes participantes do mercado, que vão poder ser agregados de uma maneira que quebra o paradigma hoje de que praticamente todos os serviços são verticalizados, serviços financeiros são verticalizados, prestados por uma única empresa. Nesse ambiente de Open Finance, com a tecnologia de ativos digitais, é fácil você agregar serviços oferecidos por diferentes participantes do mercado, e o objetivo da gente é abrir esse espaço para abrir a concorrência, ter um ambiente padronizado que possa ser facilmente acessado por novas empresas, para que essas empresas possam inovar e oferecer melhores serviços para a população brasileira. Então, para que a gente possa seguir nisso, a gente tem que promover testes, a gente tem feito isso, a gente fez uma rodada de teste em 2022 e a gente está conduzindo em 2023 o piloto Drex e o GTI de tokenização. Vou falar um pouco de cada um deles. O Lift Challenge, ele foi importante para a gente identificar casos de uso, a gente teve vários casos de uso muito interessantes, que a gente pôde discutir com uma variedade muito grande de proponentes. Então, a gente teve casos de uso de finanças descentralizadas, de entrega contra pagamento, casos de uso de pagamento do offline, casos de uso de pagamento contra pagamento entre Brasil e Colômbia, casos de uso de internet das coisas, onde a parte as questões dos oráculos ficaram muito evidentes aqui, a importância dos oráculos dentro desse ambiente, e um caso de uso de dinheiro programável que facilita bastante a redução do custo de compliance quando você tem linhas direcionadas ou alguma forma de funding direcionado. A gente conseguiu discutir com empresas que trabalham no ambiente de DeFi, com empresas
que trabalham no ambiente de CeFi, em blockchain, mas de uma forma mais centralizada, empresas incumbentes, bancos e outras IMFs, provedores de serviços de pagamento e também think tanks e empresas de tecnologia. E nesse ambiente ficou claro que as questões de privacidade eram um problema que ainda não estava bem endereçado. Tem vários pontos, vários desafios que precisam ser tratados, a escalabilidade, interoperabilidade, aquela lista que eu coloquei em verde no diagrama anterior, elas estão relacionadas a esses temas, mas a privacidade era um ponto que a gente viu como uma fragilidade ainda muito grande e difícil da gente conseguir trazer um sistema para a população brasileira antes de resolver a questão da privacidade. Por isso, a gente resolveu criar o piloto do Drex, que tem o foco em desenvolver a base da infraestrutura, que está sendo desenvolvida, a base da infraestrutura já está desenvolvida em Hyperledger Bezier. Nós selecionamos 16 grupos, mais de 50 empresas inicialmente se inscreveram, hoje já temos mais de 70 empresas, porque outras empresas se agregaram a esses grupos ao longo do tempo. Nós temos um perfil bem complexo de participantes, nós temos bancos, nós temos instituições de pagamento, cooperativa, empresas criptonativas, empresas de tecnologia, nós temos empresas de pagamento também, think tanks. Então, a gente tem um ambiente bem diverso para que a gente possa discutir os diversos aspectos da criação dessa plataforma em um ambiente cooperativo, e a gente sempre deixou claro que essa plataforma ela não é uma plataforma para produção ao fim desse primeiro estágio. Esse primeiro estágio do teste é um estágio fundamental de privacidade que vai se encerrar em maio do próximo ano, e com soluções razoáveis para para privacidade. E quando eu digo razoáveis, são soluções que se enquadram nas necessidades de LGPD do Brasil. A gente pode abrir esse ecossistema para uma fase posterior de teste, onde outros casos de uso dos participantes do mercado podem ser selecionados para participar. O foco atual é privacidade, cibersegurança e as características principais da infraestrutura. E a transação mais complexa que tem aqui nesse ambiente, que é um ambiente onde a lista de transações possíveis está delimitada, foi delimitada na chamada para o piloto. A transação mais sofisticada é um DVP entre pares de título público federal, sendo que esses participantes da rede eles acessam através de provedores de acesso diferentes. Então, seria um comprador de um título público que está no banco A e um vendedor de um título público que está no banco B. Você teria essa cadeia de operações aqui feita no diagrama, sendo feita de forma atômica para garantir a segurança dessa transação. Essa essa transação foi escolhida porque ela permite que a gente teste todas as trocas de informações que a gente prevê dentro do ambiente. Então, isso facilita com que a gente possa testar a garantia da LGPD. Além do piloto, a gente está discutindo também, ao longo de 2023, a tokenização de ativos. Como eu falei, a camada de tokenização é a segunda camada desse ecossistema que a gente está construindo, a camada de ativos, e você ter ativos para a construção de serviços financeiros lá é um aspecto fundamental. Então, a proposição que a gente está avaliando é que a migração de ativos para o ambiente de tecnologia de ativos digitais aumenta a eficiência e reduz o custo de mercado, e a gente está verificando alguns mecanismos de simplificação de processo, de manutenção da integridade, sem você precisar de um agente específico. Você pode expandir, talvez, a visão de que um smart contract pode ser um agente, dado que ele não consegue mudar o comportamento dele. Então, você tem possibilidades de interoperação simplificada, onde nem todos os intermediários que hoje participam da cadeia
do ativo, de negociação do ativo, seriam necessários. Você tem problemas de interoperabilidade e de governança, né? À medida que você sai do ambiente do Drex e vai para outros ambientes. O Drex seria essa base onde estão os bancos e os regulados, uma plataforma custodial permissionada, onde apenas os autorizados do Banco Central teriam acesso, e você tem a possibilidade de conectar com Detran e cartório. A gente tem conversado com esses outros reguladores, mas a gente reconhece que cada vez que você se afasta desse núcleo e você tem uma governança menos facilmente coordenada, você dificulta as questões, porque aí você passa a depender quase que exclusivamente de questões tecnológicas. Quando você liga, por exemplo, no ambiente de redes públicas, você tem uma regulação sobre os Virtual Asset Service Providers, que garante um pouco de governança do banco, mas sobre a estrutura em geral, é uma governança autônoma com uma tecnologia que pode não ser padronizada, a gente pode ter dificuldade de conexão. Então, esses temas estão sendo levantados. Então, ao longo de 2024, a gente vai concluir as questões os testes de privacidade e de programabilidade. A gente vai publicar o relatório do GTI de tokenização para discutir com os participantes do mercado como é que a gente pode avançar nessa tokenização. A parte de discussão de tokenização vai ser um aspecto muito importante das atividades do Banco Central no próximo ano. E no segundo semestre de 2024, encerrada os testes de privacidade, a gente deve abrir uma chamada para casos de uso para testes dentro do piloto Drex. Eu não estava com esse slide de tela, né? Mas tudo bem. Esse é o slide que eu estava tentando descrever. E a gente vai abrir na segunda metade de 2024 para casos de uso que possam ser testados junto à população dentro da plataforma Drex. Essas eram as minhas considerações iniciais. Estou aberto a perguntas. Obrigado a todos. Oi, Fábio, obrigado pela apresentação esclarecedora. Eu sou Gabriel Laender, advogado, sócio do Borista Laender Advogados e coordenador do G-Cripto do UNB. E a minha pergunta é o cenário infeliz, né? Então, a gente tem um caminho feliz, que seria a adoção do DEX. Qual o risco, quais os riscos que existem hoje de o DREX não vir a ser efetivamente implementado? Se isso é algo que está no radar e como que esses riscos estão sendo mitigados? Tem a questão da privacidade, como você falou, é uma importante, né? Mas eu imagino que tem outros fatores de risco aí que eventualmente podem fazer com que o projeto não seja implementado. Quais seriam esses fatores se eles são um motivo de preocupação? Obrigado. Obrigado, Gabriel. Tem o risco de o projeto não ser implementado. Eu acho que os riscos são muito baixos. O Banco Central tem um compromisso com a tokenização da economia, então os riscos são mais riscos de horizonte temporal do que de implementação de fato, né? Então, nós temos alguns riscos tecnológicos importantes que precisam ser tratados. A questão da privacidade é o principal risco. Por isso, o Banco Central separou uma parte do cronograma de testes especificamente focado em privacidade. Nós temos outros riscos tecnológicos que eles são talvez um pouco menores, dado que o mercado já estava trabalhando bastante. Por exemplo, a escalabilidade é uma questão importante nos ambientes de blockchain, mas você tem esse é um problema que todos os ambientes de blockchain enfrentam, né? A privacidade, nem todos os ambientes de blockchain têm a necessidade de dar um tratamento tão rigoroso quanto a LGPD pede. Então,
daí essa complicação na questão de privacidade. Mas, em termos de escalabilidade, qualquer negócio precisa escalar. Então, todos os ambientes de blockchain têm trabalhado em solução de escalabilidade e a gente tem visto bastante avanço nisso. Então, apesar de ainda ser um risco tecnológico que está no nosso radar, não é um risco tecnológico que preocupe tanto, né? Há soluções de escalabilidade que podem ser testadas, porque tem uma grande variedade. Agora, um dos riscos importantes que a gente tem enfrentado atualmente é o risco de RH do Banco Central. É, o Drex é uma plataforma, a gente precisa desenvolver essa plataforma, a gente precisa desenvolver a governança dessa plataforma. É um ambiente que afeta todas as áreas de atuação do Banco Central, cada um dos departamentos do Banco Central vai ter as suas atividades alteradas, dado a implantação do Drex. E nós, como isso não é segredo para ninguém. Nós, no Banco Central, estamos enfrentando um problema de RH. Nós temos quase 10 anos que ninguém entra nos quadros do Banco Central. Quando eu converso com outros banqueiros centrais ao redor do mundo, eles me perguntam quantas pessoas vocês contrataram para fazer o projeto que vocês estão fazendo. A minha resposta é ninguém. Como assim vocês não contrataram ninguém para fazer esse projeto? Quantas pessoas vocês contrataram para fazer o Pix? Nós não contratamos ninguém para fazer o Pix. Então, todo mundo foi realocado dentro do banco, as atividades foram realocadas para que a gente pudesse fazer essas entregas para a sociedade. Mas, à medida que o quadro vai envelhecendo, as pessoas vão se aposentando, você só cresce as dificuldades, né? A gente precisa de uma renovação de quadro, a gente precisa de uma renovação do ânimo dos participantes. Eu acho que esses riscos, o risco tecnológico, o risco de RH, são os principais riscos, mas eu não diria que seriam riscos à implantação, né? Seriam riscos ao cronograma do projeto. Obrigada, Fábio. A gente tem mais uma pergunta ali à esquerda e a gente vai dar continuidade depois por causa. Né? Talvez mais uma, para a gente não atrasar ainda mais a nossa agenda, mas vamos endereçar as perguntas, caso sejam, né, alguém tenha uma coisa muito importante, a gente vai depois passar para o Fábio e usar as nossas mídias para divulgar as respostas. Por favor, se apresente. Alexandre da Vertical Crypto. A gente sabe que hoje as principais stablecoins elas rodam em vários blockchains. Então, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: no cronograma do Banco Central, quando o Drex vai estar acessível nos outros blockchains, ou se esse papel vai ser feito pelos próprios players de mercado, né? De um lado o Drex e de outro lado um token do Drex, por exemplo, no Ethereum. O, o uso de um token do Drex no ambiente público, ele depende mais da regulação dos prestadores de serviços virtuais, porque naturalmente nós vamos permitir a emissão de um token do Drex em ambientes públicos através de um agente regulado do Banco Central. Então, você tem, primeiro, a questão de interoperabilidade, que eu levantei, aquela questão das bridges, que a gente precisa ter confiança na tecnologia. Elas têm avançado bastante, essa questão, mas a gente precisa também ter algum controle sobre quem está fazendo a emissão desse token no ambiente público. E aí, isso estaria ligado com as VASPs, né? Então, esse é um ponto que a gente ainda está discutindo sobre como regular tanto stablecoins dentro do ambiente do Drex, quanto o uso de stablecoins por autorizados do Banco Central em ambientes públicos, e também aí entraria, eu imagino, no meu modo de ver, entraria a discussão de como utilizar o Drex no ambiente público. Essa é uma discussão que a gente deve ter no âmbito da regulação das VASPs. A primeira etapa da regulação, ela não vai tratar especificamente de stablecoins, até onde eu estou informado. A gente deve ter essa discussão sobre como as stablecoins podem ser utilizadas pela VASPs
ao longo de 2024. Então, eu imagino que essa discussão tenha sido concluída quando a gente tiver a plataforma pronta para produção, então a gente já poderá ter, se os mecanismos de interoperabilidade estiverem de acordo com os padrões de segurança, a gente já vai poder ter o uso do Drex em outros espaços, usando essa regulação das VASPs. Obrigada, Fábio. A gente tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, Fábio, tudo bem? Meu nome é Orlando, sou analista no mercado de cripto. Eu quero ampliar um pouco essa última pergunta, achei bem interessante, que hoje, pensando do ponto de vista de tecnologia, de certa forma, o mercado do cripto já está próximo a desenvolver, vamos falar assim, canais de comunicação inter-blockchains relativamente estáveis e seguros. A gente pega a iniciativa como CCIP, da Chainlink, estruturações como da Layer Zero, e até pelo Drex está baseado em Perlighter Bass, um fork da Ethereum, pensando do ponto de vista de padronização, você também tem uma certa facilitação, talvez, dos principais ecossistemas hoje do mercado cripto despermissionado. Minha pergunta vai um pouco em linha, no sentido de que se existe algum risco da gente não ampliar o Drex ou não ampliar a ideia da gente construir uma CDBC para o mercado despermissionado quando a gente pensa em questões de anti-money laundering e know your customer, visto que boa parte hoje dos protocolos dos pools não tem essa estrutura, não tem esse pensamento e, enfim, tem um pouco, né, de algumas teses, quando você vai olhar Chain Analytics, entre outras coisas, que uma pequena parte do mercado de cripto, apesar de pequena, tem seus problemas, né, nessa clareza, e se aí seria um caminho, talvez, de um ambiente, ou numa perspectiva mais longa, de olhar para pools que tenham alguma estrutura como essa, como a Aviark, como que está sendo desenvolvido hoje no Uniswap, ou se é algo que realmente a gente pode ver um mundo em que o Drex, só por eu ter um emissor regulado, a gente consiga realmente já comunicar de uma forma mais clara com esse mundo despermissionado. É, você mencionou o protocolo AVEAR, que é exatamente o que me veio à mente quando você começou a fazer a pergunta, foi esse protocolo. Foi um dos protocolos que nós testamos dentro do Lift Challenge. A questão de money laundering e financiamento ao terrorismo, ela é uma questão fundamental, a gente não tem como abrir mão disso. Então, é necessário um ambiente de whitelisting como o AVEAR tem e como outros ambientes estão sendo criados. Então, daí até a necessidade do ponto de entrada ser através de um regulado do Banco Central, porque quem vai fazer o ponto de entrada dos ativos que estão no Drex para passar para um outro ambiente de negociação, ambiente público de negociação não permissionado, tem que ser um regulado do Banco Central, e esse regulado ele vai ter que garantir que todos os que estão engajados em protocolos onde aqueles ativos estão sendo transacionados são whitelisted, então você tem que ter uma tecnologia como a tecnologia AVARC para garantir isso. Eu estou dando essa tecnologia como exemplo porque você mencionou e porque nós testamos, mas existem outras possibilidades que estão sendo desenvolvidas. Eu acho que as soluções de whitelisting são uma possibilidade para que a gente abra esse acesso, e isso vai depender, volto a dizer, da interoperabilidade, e aí você também mencionou a questão do avanço que essas bridges entre diferentes ecossistemas elas estão tendo. A gente escolheu uma tecnologia EVM justamente para facilitar você tanto absorver inovações quanto interoperar com esses ambientes. Então, eu acho que é promissor. O Banco Central não tem nada principiologicamente contra essa conexão, mas nós precisamos garantir que todas as transações sigam a lei brasileira, a lei de tanto a parte de privacidade quanto de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Obrigado a todos. Bom evento a vocês.